desconto, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários. Nesse bairro, tá né? difícil, Que é difícil. Né? É difícil demais. Eu creio que não tem mais não. Acabou já esse negócio de aluguel de 500 conto, porque o valor aumentou muito, né? Nesses últimos tempos, do imóvel, de aluguel. Muito difícil, ó. Você vê que tem de tudo aqui, farmácia, supermercado. Aqui tem até feira, pizzaria, soparia, loja de construção. Tem de tudo, gente. Então quanto mais tem estrutura o bairro, mais o preço do aluguel é elevado. Ó, tem uma feirinha aqui, ó. Isso aqui, galera, é o bairro da Liberdade. E já aproveitando, gente, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu joinha, ajuda o canal, gente, da gente pro canal crescer. E não esquece de deixar nos comentários qual é a cidade de vocês. Qual cidade pra gente saber até onde o nosso vídeo tá chegando. Isso aí, gente. A gente também quer saber de onde